Nós chegamos no 30º domingo do tempo comum e no Evangelho de Marcos já estamos no finzinho da vida de Jesus. E ele diz assim, que Jesus chegou em Jericó, mas já deu no pé para ir embora para Jerusalém. E diz que tinha os discípulos, mas uma multidão atrás dele. E ia passando, e aí tinha um cego. A gente nunca sabe o nome, né? Jesus cura um paralítico, mas era um paralítico, né? Cura um leproso, era um leproso. Mas esse cego aqui, o pai dele devia ser muito conhecido, porque ele chamava Bartimeu, né? Filho de Timeu. E ele está na beira da estrada. E o Evangelho diz assim, que além de cego, ele era mendigo. Ele estava pedindo esmola na beira da estrada, todo aquele povão passando. Ele não enxergava, mas ele ouviu que estavam falando de Jesus. E ele gritou. Então a gente pensa assim, olha, ele não enxergava, mas ele conseguia falar, né? Nem falar, ele gritou, né? E também ele ouviu, e por isso ele gritou. E o que ele grita, né? Ele diz, filho de Davi, né? Tem piedade de mim. Eu fico pensando assim, ele não enxergava, mas ele enxergou que muita gente não estava enxergando. Era aquele profeta que estava passando por ali. Aquele homem que todo mundo falava que ele fazia muita coisa e que curava. Tudo de curioso, mas ele não. Ele, sem ver, ele reconhece um título messiânico, né? Filho de Davi. Ele suplica, tem piedade de mim. Mas os que estavam por ali não queriam nem saber, foram tocando. Então ele gritou mais forte ainda, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. E aí foi Jesus que tomou a iniciativa. E foram correndo dizer para ele, olha, o Senhor está te chamando. O que ele fez? Ele jogou o manto dele para trás, porque devia dificultar, deu um pulo. Será que a gente faz isso? Jesus passa por nós, a gente larga tudo, dá um pulo e vai correndo atrás? Eu acho que não. A gente está ficando muito indiferente à passagem de Deus na nossa vida. E aí é Jesus que pergunta para ele, mas o que você quer? E ele diz, eu quero ver. E Jesus diz, então, veja, né? A tua fé te salvou. Vamos pensar um pouquinho, né? Tem essa cegueira física, mas hoje eu acho que a peste maior é a cegueira espiritual, né? A gente não enxerga o irmão que está necessitado na beira da estrada, ninguém dá bola para ele. A gente não enxerga o que está acontecendo na natureza, ou diz, mas eu não tenho nada a ver com isso, o que eu posso fazer? A gente não enxerga as guerras que estão acontecendo, nada nos comove, né? Nós nos tornamos indiferentes. Tem outra coisa também, a gente pode ver Jesus, mas tem encontrado bastante gente que diz, ele é um daqueles que nem Gandhi, que nem Confúcio, um a mais desses iluminados. Mas não é isso que o cego viu em Jesus. Não é isso que ele viu. Ele viu alguém que chegou além da aparência, né? Nele habitou a plenitude da divindade. Né? E de tão humano, Leonardo Boff diz, só podia ser Deus. Então ele é a presença quase palpável de Deus, a gente toca em Deus, em Jesus, mas também ele nos remete
ao Pai, na profundidade do Pai. Tem outra passagem do Evangelho que Jesus diz assim, ó, essa turma aí é cego guiando cego. E hoje em dia aparece tanto guia. Você vai na internet, tem gente que tem 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão. E você olha, e o que a pessoa está propondo? Às vezes gente boa, mas aí dá receita de tudo, de curar isso, curar aquilo, dá receita espiritual. Muitos são cegos guiando nós que somos cegos e não estamos enxergando. Esse Evangelho de hoje nos ensina que naquele cego, pobre, mendigo, na beira da estrada, tinha alguém que viu para além das aparências e reconheceu em Jesus e suplicou que ele o curasse. E muito bonito termina o Evangelho, que ele seguiu Jesus. É a última semana de Jesus. Ele está indo para a morte. Que nós sigamos também Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.